Oi, pessoal. Esse é o trabalho de conclusão do curso de pós-graduação, Inteligência Artificial e Computacional, pela Universidade Federal de Viçosa. O tema do trabalho é detecção de trabalhadores na construção civil. Basicamente, esse trabalho é voltado para a disciplina de análise de imagens e visão computacional, ministrado pela professora Thalita Stephanie Zunino Santana. E o tema detecção de trabalhadores em ambientes de execução de obras na construção civil, ele foi basicamente pensado para atuar no problema de segurança do trabalho na construção civil, onde a complexidade dos ambientes de construção e a necessidade de aprimorar a segurança do trabalho tem impulsionado a busca por soluções inovadoras. E, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial é uma característica que pode, sem dúvida nenhuma, se encaixar dentro desse conceito. Soluções inovadoras e eficientes de monitoramento em canteiro de obras, que basicamente é a principal atividade do pessoal, por exemplo, voltado para a área de segurança. A necessidade de identificar a presença de colaboradores, assim como a identificação do uso adequado de equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, são aspectos críticos para garantir ambientes seguros e em conformidade com as normas de segurança ocupacional. Basicamente, a nossa proposta para esse cenário é a utilização de sistemas de detecção de objetos como ferramenta para aumentar os recursos para as atividades de monitoramento, de segurança. A gente entende que o monitoramento eficaz não apenas contribui para a prevenção de acidentes e lesões, mas também proporciona uma gestão mais eficiente dos recursos humanos, melhorando a produtividade e, consequentemente, a eficácia das operações. A utilização de EPIs, de uma forma geral, como capacetes, é fundamental para proteger os trabalhadores contra acidentes. Portanto, uma solução de monitoramento capaz de identificar o uso adequado dos EPIs por parte dos colaboradores, sem dúvida nenhuma, é muito útil para aprimorar a gestão da segurança. A implementação da solução, nós escolhemos a arquitetura a YOLO, que significa You Only Look Once. Ele é um framework para detecção de objetos em imagens e vídeos. Esse foi um dos modelos de redes neurais convolucionais apresentados na aula 4 da disciplina 578, que é voltada para a detecção de objetos. A versão YOLO V4, a versão número 4, né, foi desenvolvida para melhorar a precisão da detecção, lidando com desafios como sobreposição de objetos e pequenos objetos. Foi escolhido pela sua aplicabilidade em ambientes de segurança e vigilância. E por isso que a gente achou que isso se tornaria bastante interessante justamente para a área de segurança do trabalho. E é um modelo versátil, podendo ser utilizado, por exemplo, por veículos autônomos. Então, é uma ferramenta consolidada, né? Ainda sobre a escolha da arquitetura, o YOLO pode ser utilizado para detectar objetos específicos em conjunto de dados personalizados, tornando-se adequado, por exemplo, futuramente para a aplicabilidade de capacetes especificamente. Então, não só na detecção de trabalhadores, mas, por exemplo, na detecção de trabalhadores que estejam usando ou não estejam usando capacetes. Um detalhe importante sobre a estrutura sobre as características dessa rede neural é que ela tem um total de 379 camadas, sendo que 110 são camadas de convolução, 107 de batch norm, 72 mesh, 11 de identity, 23 de outwise, 10 de concatenações, 35 de relu, 3 de pooling, 2 de resize, 3 de permute e 3 de region. Total aí de 379 camadas.
Ah, o ambiente de execução foi adotado para a implementação da rede neural convolucional. Foi basicamente o ambiente do Google Colab, e a linguagem utilizada também foi o Python, principalmente porque era uma das especificações para a realização do trabalho. As bibliotecas, nós utilizamos o OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional de código aberto. Ela foi utilizada para manipulação, processamento e análise dos frames de vídeo, e suas funções permitem a extração de informações relevantes dos frames, como a identificação e principalmente a delimitação dos trabalhadores nos canteiros de obras. Essa é a delimitação quando a gente faz a verificação, faz a delimitação da identificação. Para fazer o experimento, para fazer a análise, a gente usou 3 vídeos distintos que foram extraídos do YouTube, sendo um deles com apenas um trabalhador, só para testar a capacidade de identificação. Depois a gente simulou um vídeo com 2 trabalhadores para ver como funcionaria essa separação. E depois, dando certo, a gente foi para um terceiro vídeo onde já apareciam múltiplos trabalhadores, de forma que o desempenho do modelo de detecção fosse testado aí em diferentes situações. Esse aqui é o primeiro modelo. Então, uma situação em que um colaborador ele passa e ele também vai se movimentar pela cena. E tem também outros objetos em movimento na cena, como as hélices do sistema de geração de energia eólica aí. Então, aplicando o sistema de monitoramento, ele ficou com dessa situação. Então, ele identifica o trabalhador e ele vai acompanhar o trabalhador pela cena. Então, ele vai não só fazer a identificação, como vai fazer o rastreamento aí também. Ele está identificando ali do lado do label, tem um número que é o grau de confiança da identificação da imagem. Depois nós fizemos um ensaio com 2 trabalhadores. Aqui foi interessante porque vai ter um momento em que eles vão se sobrepor. Então aqui foi importante justamente para a gente definir a taxa de sobreposição, que é um dos elementos que a gente coloca no código para forçar a interpretação e a separação. E aqui a gente tem o código trabalhando. Então dá para perceber que, principalmente agora, nesse momento aqui do vídeo, ele tem aqui uma sobreposição. Então ele consegue identificar aqui o primeiro trabalhador, a moça de capacete vermelho aqui, e dentro da área ele identifica o segundo trabalhador. Então ele consegue fazer aqui a separação aqui dos dois, apesar de estar tendo uma sobreposição aqui de imagens. E aqui no ambiente já com múltiplos trabalhadores. Então a gente tem uma situação aqui um pouco diferente. A gente vai ter, por exemplo, diferentes ângulos com trabalhadores em diferentes situações. Por exemplo, esse aqui vai estar dentro do equipamento. A gente vai ter um ângulo aqui de quase 90 graus, mais ou menos aqui, visto de por cima, uma imagem de drone. E a gente vai ter também aqui depois na sequência uma imagem com múltiplos trabalhadores executando as atividades. Aqui, os trabalhadores, diversos trabalhadores. Então vamos ver aí como é que o sistema ele atuou aqui. Então aqui ele faz a identificação, consegue identificar aqui os trabalhadores. Aqui, nessa parte aqui do vídeo, ele está identificando
os trabalhadores, mesmo em uma condição aqui um pouquinho mais adversa. Ele está escuro ali dentro do equipamento. Aqui nessa parte de cima, observem que ele não faz a identificação, ou seja, nesse ângulo e nessa distância, ele não conseguiu fazer a identificação ali do colaborador. Aqui ele já consegue fazer a verificação. E aqui, nessa parte aqui do vídeo, tem um capacete nessa armação. Observem que ele vai fazer uma identificação, ele vai ter um falso positivo aqui, ó. Aqui ele vai identificar como se fosse uma pessoa. Bem, então, olhando aqui, o que a gente conseguiu observar? Que observem que ele foi mudando de cor quando ele estava identificando os trabalhadores, né? Por que ele está fazendo uma alteração dessa mudança de cor aqui? É porque ele está identificando, ele está considerando que ele está fazendo uma identificação diferente a cada frame do vídeo. E isso atrapalha, por exemplo, o processo de contabilização depois, porque ele vai, por exemplo, nessa única imagem aqui, ele vai acabar considerando que tem aqui, por exemplo, 2 trabalhadores. Mas, na verdade, ele está, na verdade, só fazendo uma contagem por identificação por frame. E isso a gente só conseguiu visualizar quando a gente fez aqui justamente esse pedido para que ele mudasse de cor a cada vez que ele identificasse um trabalhador diferente. Aqui uma observação importante que eu achei interessante mencionar é que nesse ponto aqui ele foi eficaz em conseguir fazer a identificação de um trabalhador, mesmo numa situação em que ele estava bastante difícil. Tá vendo? Aqui está bem escuro, mas assim, ainda assim ele conseguiu identificar com 67% de nível de certeza o colaborador que está dirigindo aqui o equipamento. Nesse caso aqui, onde tinha a situação lá do colaborador, onde ele fez a identificação do falso positivo, porque tinha um capacete em cima aqui da armação, ele identificou com um nível de certeza de 55%. Então, como é que estava no código, né? No código a gente tinha definido um nível de... que ele fizesse identificação toda vez que ele tivesse acima de 50% de certeza. Então, uma forma, por exemplo, de alterar e melhorar aqui o código seria alterar essa especificação aqui de 50%, aumentando aqui, por exemplo, para 65%, ele já conseguiria eliminar alguns falsos positivos aqui do processo. Outro detalhe importante é que o posicionamento das câmeras ele é extremamente essencial para poder fazer com que o modelo tenha uma boa precisão. Não só pelo ângulo da câmera, mas também pela distância, né? Então, isso aí é um aspecto importantíssimo para pensar não só na configuração do próprio modelo, mas também no processo de captação de imagem. Aqui alguns detalhes do código. Então, basicamente, aqui é a estrutura principal, né? Aqui foi o processo aqui de importação das bibliotecas, importação dos vídeos que a gente utilizou aqui para fazer os modelos, e também, para cada um dos modelos, a gente definiu aqui 2 propriedades de saídas. A gente pediu para que os resultados fossem tanto processados tanto em MP4 como AVI. Aqui foi mais basicamente para a gente ter uma ideia de quais formatos ficavam melhor, mas na prática nós não percebemos diferença significativa nos 2 modelos que a gente trabalhou. Aí aqui a parte de onde a gente carregou a rede neural, a IOLO, com suas configurações. Então são basicamente os arquivos de configuração e os pesos específicos para as camadas, as classes, as especificações e as características aqui da parte do vídeo. Aqui o processo aqui de processamento
Em especial aqui é onde a gente estabelece o grau de confiança aqui, que a gente pediu. Então, nós estamos aqui no código lá com 50%, mas se a gente quisesse eliminar aqueles falsos positivos, a gente teria que subir aqui. É lógico que quando eu subo aqui, eventualmente, alguns colaboradores que quando eles aparecem, eles vão aparecer também com 51% ou 52%, eles vão sumir aqui. Mas eu acho que isso faz parte do processo de identificação, ou seja, deixar ele trabalhar só com um nível de certeza maior. E aqui, por fim, um detalhe interessante aqui é que eu posso criar classes por exemplo, como é que eu quero, por exemplo, que os itens das imagens eles sejam chamados. Então, aqui no caso, a gente escolheu aí para que eles fossem, por exemplo, colocados como trabalhadores, né, trabalhador. E também tem um aspecto importante em que nessa parte aqui, a gente também utiliza esses 50%, essas especificações de graus de confiança, para evitar sobreposições dos colaboradores. Então, por exemplo, no caso aqui, esse trabalhador que está aqui atrás, ele está com 54%, então ele ainda aparece aqui na tela. Mas, por exemplo, se eu quiser diminuir esse risco aqui, observe que tem um aqui atrás, com um capacete amarelo aqui, que ele não aparece, ele não foi determinado. Por quê? Porque ele, quando aparece inicialmente, ele aparece com um grau de incerteza menor que 50%. Então, aqui ele está fazendo esse filtro em função dessas especificações aqui nas caixas delimitadoras para evitar sobreposições. Oportunidades de melhoria que nós identificamos aqui. Além de identificar os colaboradores em um ambiente de trabalho, como mencionado anteriormente, a utilização da rede neural, a IOLO, oferece a possibilidade de identificar se esses colaboradores estão utilizando capacetes de segurança. Para alcançar essa funcionalidade, seria necessário treinar a rede em um conjunto de dados que inclui imagens de colaboradores usando e não usando capacetes. Então, daria para melhorar a detecção com essas características também. E a conclusão que a gente fica é que a aplicação da rede neural mostrou-se eficiente na detecção de colaboradores em um ambiente de campo. No entanto, para uma contagem precisa de colaboradores, especialmente em cenários dinâmicos, como é o caso dos canteiros de obras, é recomendável a integração também de uma ferramenta de rastreamento adicional. Esse rastreamento permitiria não apenas contar os colaboradores, mas também monitorar seus movimentos ao longo do tempo, oferecendo uma visão mais abrangente e precisa das atividades em campo. Então, a ideia aqui é basicamente fazer com que o algoritmo ele identifique o colaborador, ele se fixe naquele colaborador e vá acompanhando ao longo do tempo, de forma que ele possa trazer com um pouco mais de precisão exatamente a quantidade de colaboradores que ele está identificando em campo. Hoje, da forma como o algoritmo ele se encontra aqui, ele identifica a quantidade de detecções. Só que se eu tiver, por exemplo, 16 mil frames num vídeo e eu tiver um colaborador passando o tempo todo, ele vai identificar 16 mil detecções, não 16 mil colaboradores. Então, esse aí seria o aspecto principal. Então, muito obrigado.